Oi, gente. Como prometido para vocês, eu vou fazer uma modelagem da saia pariô no tamanho curto. Eu fiz na imersão uma aula para vocês, a saia pariô longa. Agora nós vamos fazer uma curta, tá? Vou mostrar diretamente aqui no Inkscape. Bom, aqui no Inkscape, eu fiz aqui um tamanho do meu documento de 250 centímetros por 150 centímetros, que é um tamanho aí que vai caber a modelagem com sobra, só para a gente trabalhar com sobra, tá? A modelagem da saia pariô, da maneira como eu faço essa saia pariô, e vou ensinar para vocês, e eu já ensinei na imersão, são dois elipses, né? Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Esse aqui vamos pôr uma outra cor, uma cor qualquer, tá, gente? O primeiro o que eu quero que vocês entendam primeiro? O elipse maior, né? Eu preciso que ele tenha a largura de o tamanho do seu quadril. Eu normalmente coloco o quadril mais uns 30% de largura, para ele não ficar, como ele fica uma saia e vazê, ele não ficar tão agarrado e não tão apertado também no corpo. 30% a mais em cima do valor do quadril. Então, aqui no meu caso, vou colocar para vocês aqui, o quadril eu tenho de 100, vou colocar mais 30%, vai dar 130 de largura. Esse vai ser o tamanho da minha elipse. Por enquanto, é esse tamanho que eu preciso passar para vocês dessa elipse maior. A elipse menor. Para a modelagem da elipse menor, o que que eu preciso? Ela vai ser encaixada aqui, né? A altura dela, a metade da altura dela tem que ser em torno aí de 30, 32, até no mínimo um 28 centímetros aí, a metade. Então, eu costumo sempre fazer aí uma altura de mais ou menos 60, 62 centímetros. Então, vamos colocar aqui a altura do segundo de 62. Vamos deixar ele aqui para o lado. Aqui, a gente sempre encaixa essa elipse, a metade dela, aqui essa metade, ela tem que encostar aqui na elipse embaixo para poder formar esse círculo da cintura, tá? Então, a gente vai selecionar as duas elipses, seleciona de baixo, seleciona de cima. Vamos lá na alinhamento e distribuição e vamos, relativo à página, né, que a minha página está aqui, vamos centralizar verticalmente. Ó, os dois ficou na mesma direção, centralizado na mesma direção. Agora, eu vou selecionar só a elipse superior e vou descer da maneira que ele encaixe essa setinha, que é o meio dela, bem aqui na divisa, tá vendo? Aí, o que que você vai fazer? Você vai ver se essa medida aqui não ficou muito grande relativa à sua cintura, tá bom? Para você medir, você vai selecionar aqui a caneta Bezier, selecione esse ponto, o ponto central e o outro ponto. Agora nós vamos, deixa eu dar um zoom aqui, vamos mudar de cor. Vamos tirar o preenchimento desse daqui, para a gente enxergar essa divisa aqui. E vamos ajustar aqui. Ajustando aqui já na cintura certinho. Ó, ajustei na cintura. Agora eu vou lá em extensão, detalhar o caminho, medir o caminho. Aí ele mediu 126 centímetros, deu a largura aqui dessa cintura. Aí, qual é a medida? Vai depender da largura da sua cintura. O ideal é que tenha, no mínimo, o tamanho da sua cintura, mais a metade. No caso, por exemplo, uma cintura de 70 centímetros.
mais metade de 70 centímetros, 35. Então, tem que ter no mínimo aí 105 centímetros de cintura para ele dar a circunferência de uma saia pariô, tá? Nesse caso, vou deixar com 126 mesmo, para a gente ter aí um padrão que é nessa faixa que eu faço de 120, 126, tá bom? Aí, só que eu preciso confirmar aqui essa altura, porque essa altura tem que ser entre 32 e 28 centímetros, não pode ser mais. Nós colocamos 62, então é para ter aí 31 por aí. A gente vem aqui, na medida do meio, ó, ele já pega o meio, tá vendo? E vai até o final. 31 centímetros, certinho, ó, 31,29, porque deve dar alguma diferencinha ali na pontuação que eu puxei, deve estar torto um pouquinho. Você pode medir com a régua, que é esse daqui, ou você pode usar a mesma caneta Bezier, vir aqui no ponto central, descer até ela chegar lá no ponto final, ó. Ela chegou, soltou, você solta e clica com o botão auxiliar do mouse para ela finalizar. Aí, se você pegar o objeto de seleção, aqui em cima tem as medidas, ó. 30,9, tá vendo? Quase 31 centímetros aí. Então, tá dentro do padrão, não vou fazer alteração nenhuma nessa cintura. Só que aí tem um problema. Aqui, esse tamanho de saia tá no tamanho que eu quero? Vamos verificar. Como que a gente faz essa verificação? A partir daqui, onde começa a cintura, até aqui, a gente vai medir. A gente vai pegar aqui, vamos medir, até lá em cima. Deu 23 centímetros. Não é esse tamanho que a gente quer, né? Então, vamos tirar e vamos descer essa saia no tamanho que a gente quer. Como que eu vou descer? Né? Ou você desce aqui aumentando assim manualmente, ou você vem aqui com a caneta Bezier, clica aqui no meio e desce até ele dar os tamanhos desejados, tá? Deixa eu dar um ESC aqui. E vou... Ó, aqui, se eu cliquei aqui e vou descendo, na barra inferior, ele vai mostrando, bem aqui embaixo da barra, opa, bem aqui embaixo nessa barra, ele vai mostrando quantos centímetros eu percorri, tá? Então, eu vou descer aqui, ó, já tô com 33 centímetros. A minha saia eu quero de 50 centímetros, ó. Então, aqui que eu vou soltar. É aqui que eu quero que finalize a minha saia. Então, eu soltei, cliquei com o botão auxiliar do mouse, vou na seleção, deixo esse risquinho aqui que depois eu vou excluir ele. Aí sim, eu vou clicar na minha saia principal e vou clicar e arrastar. Ó, ele chegou lá, ele para, que é a caixa limitadora. Esse é o tamanho da minha saia, comprimento da minha saia, que vai dar 50 centímetros, tá? Aqui você notou que ele deu uma mudada na saída quando eu, ó, vou desfazer. Quando eu vou puxar, ele vai modificar um pouco esse desenho da cintura. Vou diminuir, ó, para vocês verificarem. Ó, aqui, a hora que você clica, ele vai mexendo, ele vai descendo a cintura. Finalizei aqui, esse é o tamanho. Aí a gente vai confirmar aqui essa medida. Primeiro, clicamos no objeto aqui em cima, ó, tá vendo que ele saiu? Não tá mais, essa setinha não tá mais aqui embaixo, então a gente vai fazer o quê? Vai descer e vai centralizar ali. Só que daí o que aconteceu? A nossa saia perdeu esse centímetro aqui também, ó. Se você vir aqui, ela perdeu. Então, automaticamente, deixa eu descer isso aqui, ó. Ó. Deixa eu encaixar ela lá de novo. Encaixei. Só que ela não tá certinha ali ainda. Tô dando um zoom. Ó, encaixei, tá vendo? Agora ela tá certinha aqui, ó. Agora a gente vai aumentar novamente a saia até chegar lá embaixo. Chegou.
Aí, novamente, ó, ele deu uma leve descidinha, mas é muito pouco, tá vendo? Então, você vai ajustando até dar essa circunferência certinho, para ficar com os centímetros que você marcou aqui. Se você achar que 126 centímetros está muito para a cintura, como que eu vou colocar a cintura aqui ideal? Aí, o que você vai fazer? Você vai diminuir a largura dessa elipse, tá? Mas lembrando sempre, ó, aí você diminuiu a largura, aí você vai encaixar aqui de novo, ó. Aí ele vai ficar muito fundo, tem que verificar sempre isso, para não ficar muito fundo. Vamos medir aqui quanto tem de cintura. Vamos pegar aqui a caneta Bezes, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, soltou. O manipulador de nós, a gente vem aqui, ó, tá vendo? Eu dei 2 cliques, ele forma esse editor aqui, ó, esse manipulador aqui. Aí você vai encaixar ele certinho na sua cintura aqui, ó. Encaixou, beleza. Aqui tá um pouquinho fora. Encaixou, vamos lá. Filtros, detalhar caminho, medir caminho. 121,96, estava com 126. Então, eu quero que diminua mais ainda. Então, você vem aqui, seleciona esse objeto. Vamos passar aqui para a direita. Ó, selecione esse objeto e vai diminuindo. Ou você diminui nessa barra superior, tá com 92, vamos colocar 90. 90, aí a gente vai encaixar ele aqui no centro, ó, um pouquinho para cima. Tá aqui, aqui, então ele tem que estar no centro da página e no centro da página os dois, tá? Tanto a elipse superior quanto a elipse inferior. Vamos excluir essa cintura. E aqui provavelmente ele diminuiu mais um pouco. Então a gente vai lá selecionar a caneta Bezier, aqui no ponto, aqui no ponto, aqui no ponto. Soltou com o botão auxiliar do mouse. O manipulador de nós, clicou, arrastou, ele formou. Clicou e arrastou, ele formou aqui o manipulador. Vamos arrumar aqui. 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 Como esse aqui é só uma medida não tão precisa, você pode medir assim com um zoom um pouquinho afastado. Mas o correto é você dar um zoom e medir e colocar certinho, né? Ó, pode ver aqui, ó. Vou arrastar para vocês verem, ó. Tá um pouquinho fora, tá vendo? Então, você pode dar uma medida bem precisa quando você precisar fazer, se dar um zoom para você conseguir fazer essa medida mais precisa. Coloquei certinho, extensão, detalhar caminho, medir caminho. Ó, caiu para 120 centímetros, porque eu abaixei muito pouquinho aqui. Vou deixar com 120 mesmo. Aqui a minha saia tem 50, então lembrando, aqui o círculo superior, sempre, né, deixar uma margem de 60, 62 centímetros de altura, porque a modelagem da saia pariô precisa ter aí uma altura para dar o caimento da saia, de aí na faixa de 28, 30 centímetros aí, essa altura aqui, essa caída, tá? É necessário essa caída. Então, você sempre faz a elipse com o dobro. Então, 60, 62 centímetros de altura. A largura, você tem que ter no mínimo 50 centímetros a mais, 50 centímetros, 50% a mais, tá? Então, a minha cintura tem 70, com mais 35, 105. Então, eu tenho que ter, a minha saia pariô tem que ter no mínimo 105 de cintura. E para mim chegar nessa medida, eu tenho que colocar o quê? 70 mais uns 20 centímetros, os 30 centímetros que seja mais, né? Ou seja, o dobro no meu elipse aqui de largura, tá? Para conseguir chegar nessa medida aqui embaixo. E fazer todo esse processo aí de medição para ver se está certinho e sempre deixando a elipse aqui bem na metade aqui da elipse de baixo. A elipse de baixo,
O tamanho principal é a largura do quadril, mais aí uns 30%, né? E a altura dele vai ser equivalente a essa medida aqui, central do início da cintura para baixo, que você vai medir depois que você juntar os dois. No meu caso aqui, vou deixar esse tamanho aqui. Vamos subir aqui. Ó, vou tirar esse do meio. Tirar as medidas também que eu não preciso, tá? Tirei a medida. Ó, o que eu estava tirando, deixa eu dar um zoom. Ó, é essa risca do meio, que é a risca que eu coloquei aqui, que é o comprimento da minha saia, que é 50 centímetros, eu vou tirar. Vou tirar esse número, que é só uma medida da minha cintura, vou tirar. E vou tirar também essa marcação que eu fiz para fazer a medida da cintura. Elipse de cima e elipse de baixo. Aí eu vou selecionar os dois, vou em caminho, diferença. Aí só sobrou a minha saia pareô. Para a faixa da saia, você vai fazer um retângulo do tamanho da cintura, mais 30 a 40 centímetros a mais de cada lado. Agora é só aplicar a estampa ou uma cor na saia pareô e na faixa. Aula completa desse procedimento para as alunas do método MED. Essa foi a aula da saia pareô. Espero que vocês tenham gostado. Aí depois aí você só vai montar seu arquivo para mandar para a estamparia e mandar imprimir no tecido, direto no tecido. E nas aulas da imersão, eu ensinei a fazer a saia longa. Essa é a saia curta, mas o padrão segue o mesmo, a mesma etapa. Você pode estar montando sua estampa, montando o seu arquivo para mandar para a estamparia, várias estampas, e aí receber o tecido aí pronto. No curso, no método MED, eu ensino você como montar o arquivo certinho, como você mandar para a estamparia, quais os tecidos pode ser feito a impressão da modelagem estampada. Então, tudo isso tem dentro do curso MED. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um curtir, segue aqui para mais dicas, que sempre eu vou estar postando para vocês aqui mais dicas. Até mais!